Por quê? Porque eu acredito que nós estamos entrando nessa fase desse ciclo. E agora é a hora que eu quero me expor ao mais risco desse mercado. Agora é o momento que eu estou assumindo mais risco no mercado. Por quê? Porque agora é onde eu vejo a oportunidade de multiplicar muito minha carteira. Que é a fase que nós estamos entrando agora. Por isso que a partir deste momento eu acredito bastante que o Ethereum vai outperformar Bitcoin. Vai gerar mais resultado que Bitcoin. Não é à toa que eu tenho mais que o dobro de Ether do que Bitcoin na minha carteira. Quando a gente entra nessa fase, a gente começa a consolidar o Bitcoin. Isso significa que o Bitcoin vai parar de subir? Não, o Bitcoin não vai parar de subir. Mas o Bitcoin, ele vai parar de ser o ativo que mais vai performar. Por quê? Porque o Bitcoin começa performando tanto? Porque o Bitcoin começa tendo esse significado? Porque o Bitcoin, ele é o ativo mais fácil de ter acesso. Então aqui, só extraindo um pouco de onde que eu tirei esse insight. Eu tirei esse insight de uma das últimas cartas do Pantera Capital, é muito legal. Que eles colocam, no nosso performance, o Bitcoin outperformance as alts na fase 1 por alguns motivos. Primeiro, porque ele é o ativo mais fácil de entrar e o que mais oferece liquidez no mercado de cripto. Então, a facilidade de entrar no Bitcoin faz que esse fluxo aconteça. Segundo, que o Bitcoin, que as pessoas normalmente compram Bitcoin primeiro para depois assumir mais risco. Então, a grande sacada é o quê? Primeira fase do bull market, que é o que nós estamos vivendo agora, consolidação do Bitcoin. A segunda fase, a gente tem um fluxo de dinheiro que vai para o Ethereum e para os ecossistemas consolidados. Nós estamos entrando nesse momento agora. Nesse momento agora, nos últimos 3 meses, foram os primeiros 3 meses que nós estamos vendo o Ethereum outperformar o Bitcoin. Quem tinha mais Ethereum na carteira está ganhando mais dinheiro do que quem tinha mais Bitcoin na carteira. Por quê? Porque agora é o momento que o Ethereum está outperformando. Por conta do quê? Narrativas como Decon Fork, que a gente está falando bastante. Narrativas como Ray Staking, que a gente está falando bastante. E como o ETF de Ethereum. E qual que é o próximo passo nesse processo aqui? O próximo passo nesse processo aqui, a gente vai ver alta do Ethereum outperformando o Bitcoin, e depois esse dinheiro do Ethereum já vai ir direto para as Larget Caps. O que são Larget Caps? Cara, aqui vai ser onde teses mais consolidadas vão outperformar o Ethereum. Então, por exemplo, Matic, Lido, Link. Essas teses aqui, elas tendem a crescer daqui para frente. Com esse fluxo. Esse fluxo está saindo do Bitcoin, está vindo para o Ethereum e depois naturalmente vai vir para Large Caps. E por fim, no último momento do bull market, isso dura pouquíssimo tempo, a gente tem out-season. Que aí coisas muito pequenas, coisas aleatórias, coisas muito diferentes vão outperformar o mercado. E aí é onde que entra aquelas míticas. Por exemplo, mercado passado, a XS. A XS é um exemplo perfeito disso. A gente teve alta do Bitcoin, a gente teve alta do Ethereum, a gente teve hype dos NFTs, o hype do Blockchain Games, e aí finalmente a XS explodiu. Então esse é um processo, galera, natural, reforço, é um processo natural que ocorre entre a fase do otimismo e da euforia, que é a fase que nós estamos entrando agora. Por isso que a partir deste momento eu acredito bastante que o Ethereum vai outperformar Bitcoin, vai gerar mais resultado que Bitcoin. Não é à toa que eu tenho mais que o dobro de Ether do que Bitcoin na minha carteira. Assim como eu acredito que ativos Large Caps bem consolidados vão dar o melhor resultado agora. E agora eu estou assumindo esse risco. Não é à toa que eu tenho menos Ether e Bitcoin na minha carteira do que altcoins. Eu acho engraçado, né, que a galera me acha uma pessoa muito conservadora. Mas hoje eu tenho uma carteira que tem muito mais altcoins em posição do que Bitcoin e Ethereum. Por quê? Porque eu acredito que nós estamos entrando nessa fase desse ciclo. E agora é a hora que eu quero me expor ao mais risco desse mercado. Agora é o momento que eu estou assumindo mais risco no mercado. Por quê? Porque agora é onde eu vejo a oportunidade de multiplicar muito minha carteira. Desde que eu comecei a investir publicamente, a carteira pública do CryptoPro, eu comecei a alocar, eu aloquei 100 mil reais em agosto. Agora essa carteira está dando mais ou menos 175 mil reais. Principalmente agora que teve essa alta recente de Ethereum, enfim, de alguns outros ativos.
Para mim bater meu objetivo, que é fazer 10 vezes, a minha carteira tem que multiplicar mais ou menos por umas 5 vezes e meia. E por isso que agora eu tô assumindo um pouco mais de risco em altos, para conseguir encontrar essa simetria. Por quê? Porque eu não acredito que Ethereum e Bitcoin vão multiplicar tanto quanto 5 vezes agora, do patamar de agora. Pô, se a gente falasse Bitcoin multiplicando 5 vezes o patamar de agora, a gente estaria falando de Bitcoin $250 mil. Eu não acho isso tão razoável. A gente falando Ethereum multiplicar 5 vezes do patamar de agora, a gente está falando de Ethereum a $15 mil, que é um pouco mais razoável, mas às vezes pode ser até um pouco mais forçado. Então, para mim, qual que é a minha tese hoje? Eu acredito que o Bitcoin vai multiplicar de 2 a 2 vezes e meia, então fazer entre 100 a $150 mil, e Ethereum vai multiplicar entre 3 a 4 vezes. Então, do preço atual de Ethereum, que está na faixa de $3 mil, vai fazer de 9 a $12 mil. Para mim bater o objetivo que eu quero da minha carteira, então eu vou assumir mais risco em altcoins, de uma forma balanceada, e isso vai me trazer esse resultado, justamente porque eu acredito que a gente está começando a segunda fase do ciclo, essa fase de otimismo. E aqui é muito legal porque o Pantera Capital, que é um dos maiores players do mercado, ele já dá a dica. Beleza, o fluxo acontece desse jeito. Primeiro a gente entra capital em Bitcoin. Vamos ver se isso está acontecendo na prática? Aqui isso torna muito evidente. O fluxo de entrada de capital em Bitcoin no último ano, por investidores institucionais, foi de $5 bilhões. Contra o último mês, 3,6 bilhões, e a última semana, 2,4. Então percebam o tanto que a gente está intensificando o fluxo de entrada de capital em cripto, que é um sinal muito forte de bull. Só que reparem que nas outras altcoins, esse processo ainda não aconteceu. Então esse capital especulativo do Bitcoin tende a vir para cá. E aí acontece justamente esse processo aqui. Imaginem que o Bitcoin é esse barco bem aqui, ó. Isso daqui é o Ethereum. Isso daqui são as altas. Quando entra liquidez no mercado de cripto, o que é a liquidez? O dinheiro entra no mercado de cripto. Gera esse efeito aqui. E aí o Bitcoin sobe. Só que o Ethereum, como ele estava mais no fundo, e ele era um ativo mais leve, ele sobe mais. E as altcoins sobem ainda mais. O problema é se a canoa da sua altcoin estiver furada. Aí você se lascou, você se ferrou. Então, de forma muito resumida, o momento das altcoins, que é o que muita gente me pergunta, é esse momento de transição entre o ceticismo para o otimismo. O ceticismo é a dúvida se teremos um bull market. O otimismo é a certeza de muitos que nós teremos um bull market. Não é uma questão de se, mas é uma questão de quando. E esse daqui, para mim, é o melhor momento que existe para gerar assimetria no mercado. Eu estou falando isso, mas quem está falando isso também é a Pantera Capital. O momento de maior alfa, historicamente, vem de você ter o timing perfeito de rotacionar sua carteira de Bitcoin para altcoins quando começa a fase 2. Isso daqui é o melhor alfa. Essa daqui, tipo assim, é uma dica que ela parece muito óbvia, mas essa é a beleza dessa dica que eu tô dando aqui para vocês. Porque apesar dela parecer muito óbvia, muita gente erra. Por que muita gente erra? Ou muita gente está exposto a altcoin já agora, então tá com a carteira majoritariamente em altcoin e muito pouco em Bitcoin e Ethereum, e aí continua segurando essa carteira até a fase de euforia e foda-se, e aí depois quando o mercado cai, se ferra muito. Ou o contrário, muita gente agora já tá posicionado, entrou em cripto, teve coragem de entrar em cripto, mas tá 80% Bitcoin e Ethereum. E não tem coragem de assumir risco em altcoins. E isso também tira a performance da tua carteira. E aí, naturalmente, você precisa saber o quão você quer tomar risco no seu portfólio. Mas a sacada aqui é bem simples. Você ter essa noção e você ter essa coragem muda completamente o jogo. Muda completamente o jogo, de verdade. Então, esse daqui é o maior alfa que existe no mercado de cripto. É você ter a coragem de assumir risco nas altcoins. Porque aí você sai dessa posição aqui, que gerou muito resultado, e vai para essa posição aqui. É uma lógica que parece boba, mas é uma lógica que muda o jogo e que te dá o maior resultado. E para mim, esse é o movimento de se fazer agora. Só que aí a pergunta de $1 milhão é, beleza, Orlando? Então eu entendi. Então você está me falando que agora é o momento de alocar em altcoins. Mas no que alocar? Eu achei muito engraçado, eu tava no início da live e eu ouvi uma pergunta da galera lá. Pô, se eu alocar alguma coisa ali no top 50, ainda pode fazer 10 vezes?
Cara, a resposta é sim, com certeza. No ciclo passado, Ethereum fez 12 vezes. Se nós pegarmos o Bitcoin no fundo, e se o Bitcoin bater 150 mil dólares, Bitcoin vai fazer 10 vezes. Então, sim, agora, nesse momento, é extremamente razoável algum ativo bater 10 vezes. Por quê? Porque agora a gente está com o mercado a 2 trilhões de market cap. No auge do ciclo, a gente deve bater alguma coisa entre 6 a 10 trilhões. Então, isso significa que tem pelo menos 4 trilhões para entrar no mercado de cripto agora. Uma parte vai para Bitcoin e Ethereum, mas outra parte é distribuída em várias altcoins que tem 1, 2, 3, 5 bilhões de dólares. Então, as altcoins ainda estão muito pequenas. Mas aí entra a questão. Saber selecionar a altcoin certa. E o que você precisa para isso? Essa daqui é a perspectiva do Pantera Capital, mas particularmente também é a minha perspectiva de como eu costumo selecionar meus ativos, as minhas teses. E eu falo, ela é menos sexy do que a maioria das pessoas fazem, mas para mim ela é extremamente funcional. Porque para mim faz muito mais sentido assumir riscos calculados e que fazem sentido, são justificados e ter o retorno que eu quero, do que fazer loucura com o meu dinheiro. E para mim, particularmente, é uma forma também de respeitar o dinheiro de vocês. Eu sempre sou muito chato com isso. Primeira coisa, encontrar ativos que tenham Product Market Fit. Eu sei que eu falei grego, e eu sei que provavelmente ninguém nunca explicou para vocês o que é Product Market Fit. Mas essa é a primeira vez que eu quero explicar isso. Apesar de, enfim, falar esse termo já há uns 3, 4 anos. Product Market Fit nada mais é do que ativos que eles de fato tenham utilidade dentro do mercado. Vou dar um exemplo, porque para mim o exemplo mais nítido de Product Market Fit se chama Lido Finance, hoje no mercado cripto. A Lido hoje, ela tem 33% do mercado de liquid staking, do mercado de staking, de modo geral, que é um mercado gigantesco, é um mercado que é do tamanho de 1/4 da Ethereum. Hoje, se você pega a Lido e compara com qualquer concorrente dela, ela tem pelo menos 15 vezes mais liquidez nos principais protocolos DeFi, em STH, que é a finalidade dela, a finalidade da Lido é gerar um bom token de liquid staking, um bom token para utilizar em operações financeiras. E ela é o ativo hoje do mercado, da parte de DeFi, um dos ativos que mais gera receita constante. Talvez hoje ela é o ativo que mais gera receita constante e mais sem ter velho no mercado. Então perceba que a Lido ela não é uma promessa, ela não é um se. A Lido é um quando. Muito provavelmente nós passaremos desse bull market e nós continuaremos vendo a Lido existir. Porque a Lido já se consolidou, a Lido já encontrou o seu ponto de mercado. E junto com o Product Market Fit, a outra característica que a Pantera Capital fala que é fundamental é um forte Unit Economics. O que é isso? E novamente, sei que às vezes pode parecer complexo, mas galera, prestem atenção porque isso muda muito o jogo. Unit Economics basicamente é aquilo ali gera valor de alguma forma. Por que a Lido gera valor? Porque a Lido gera eficiência dentro da operação do mercado de liquid staking. Então, eu ter STH, eu consigo fazer um monte de operação, fazer um monte de estrutura, ganhar um monte de dinheiro com aquilo. Então, a Lido tem fit, a Lido tem muita gente que utiliza, e o negócio da Lido faz sentido pra caramba. Esse é o ponto que faz ele ser tão interessante. E esse é o ponto da Lido que ela quebra essa terceira coisa, que é o que todo mundo fala que gera dinheiro nesse momento no mercado de cripto. Todo mundo está gritando aos 4 ventos exatamente isso. E, sinceramente, eu acho que é uma forma um pouco mais arriscada de investir. E isso é o que a Pantera Capital está falando. Você selecionar no longo termo ativos que têm esses parâmetros de Product Market Fit e bom Unit Economics supera você investir por narrativa. Não necessariamente os ativos que vão performar melhor no longo prazo são ativos de narrativas de curto prazo especulativas. Por isso que eu vou bater na tecla. Tem 2 formas de investir no mercado de cripto. Ou você investe através de momento. Eu vou parar de usar narrativa, vou usar momento, porque eu acho que momento é um termo muito mais adequado do que narrativa. Ou você investe através do momento, da cripto do momento, ou você investe através de fundamento. Só existem essas 2 formas. Só que a grande questão é onde que está o ouro. O ouro tá você aprender a investir nisso daqui. Você sempre está posicionado em fundamento, em ativos que façam sentido. Porque esse ativo não vai sumir do nada, esse ativo não vai desaparecer do nada, esse ativo vai se manter sólido. E dentro desses ativos que tenham fundamento, você ter uma alocação maior em ativos que estão
em um bom momento. Ou seja, são aquela narrativa do momento. É tão simples quanto isso. E como eu aloco hoje a minha carteira neste momento de altcoins, no momento que eu quero assumir risco, minha carteira hoje tem 30% a 40% em posições seguras, que são ativos fundamentados e que, independente do momento, tendem a performar bem. Quem são eles? Principalmente Bitcoin e Ethereum. E 70% das minhas posições, de 60% a 70%, são posições seguras, mas que eu estou voltado em acertar o momento, que eu estou voltado em acertar as tendências do mercado. E aí é onde eu seleciono. Invisto em Real World Assets, invisto em L2, invisto em mensageria, invisto em restaking, invisto em todas essas estruturas. Que eu vou olhar as inovações que estão acontecendo nesse ciclo e vou posicionar minha carteira de tal forma. Mas sempre buscando ativos com fundamento. Por quê? Porque, para mim, pro objetivo que eu tenho, que é multiplicar minha carteira por 10 vezes neste ciclo, eu comecei com 100 mil reais, meu objetivo é que ela bata 10 vezes esse valor, 100 mil reais. Não faz sentido eu assumir riscos desnecessários alocando em coisas sem fundamentos, em coisas que não estão consolidadas. E se eu for alocar, vai ser uma fração bem menor da minha carteira. Que eu vou estar tentando fazer algum trading de momento, que é muito mais difícil de ser acertado do que encontrar ativos bons, ativos sólidos, ativos que fazem sentido. E se der errado a minha tese do momento, eu não perco o dinheiro de forma significativa. Essa é a beleza da gestão de risco. Que a galera fala, gestão de risco não existe. Mas é aí que tá. Quem entra no mercado, especialmente no momento entre otimismo e euforia, investe só por momento, quando o mercado acaba, quando acaba o bull market, vai a zero. E não adianta nada você ter multiplicado 15, 20, 30 vezes o seu dinheiro. Se seu patrimônio no final do dia no D0 vai a zero. Cara, quantas pessoas eu conheço que no último ciclo entraram com 100, 200 mil, fizeram 3 milhões com blockchain games e não realizaram. E no final perderam. No final saíram negativo. Não é que entraram, não conseguiram realizar e saíram 2, 3 vezes o capital. Não, saíram negativo. E por quê? Investir em momento e não investir em fundamento. Que é o que hoje no Brasil as pessoas popularmente chamam de narrativa. Então, para mim, o que eu jogo como posição segura aqui? Que é o que para mim tem fundamento, independente de qualquer momento, independente de qualquer coisa. Bitcoin e Ethereum. É a minha proteção. E, sinceramente, ter uma carteira 30%, 40% de Bitcoin e Ethereum já é uma carteira que a maioria das pessoas do mercado não tem. As pessoas têm mais posição que isso. Eu, particularmente, me sinto confortável em ter menos. E a segunda coisa é investir em posições que eu considero seguras, mas que têm narrativas do momento. Vou dar um exemplo. Matic. Daqui está posicionado em L2. Lido. Aqui está posicionado em restaking. Vamos lá, outra. Link, Real World Assets, mensageria. Que foram todos, por exemplo, projetos que andaram pra caramba. Matic no último mês, agora tá batendo $1. Andou aí uns 30% por aí, mais. Lido também, nos últimos meses, andou pra caramba. Link também, andou pra caramba. Apesar de, enfim, ser uma coisa que todo mundo bateu há 3 meses, 4 meses atrás, fica assim engraçado. Mas, enfim, faz parte do jogo. Então, aqui são exemplos do que a gente tá vivenciando. E qual que é a sacada aqui? A gente sabe, então, identificar primeiro esse momento de euforia, esse momento de tudo mais. Segunda coisa, saber selecionar ativos com fundamentos. E, por fim, somar fundamento e momento. Para mim, isso que se prepara para o bull. Todos os dias eu te mando um e-mail te explicando tudo o que há de mais relevante no mercado, analisando os principais protocolos, dando dica de airdrops e muito mais. Se você quiser receber meus e-mails diários de forma 100% gratuita, você precisa se inscrever no Crypto Today. Basta clicar no link aqui, que está no primeiro comentário fixado, que você vai ter acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Todas as minhas dicas, todas as minhas visões, acredite. Vai te tomar menos de 1 minuto e você vai ficar à frente de todo o mercado, recebendo as melhores análises que eu vou escrever diariamente e pessoalmente para você.